Tia Peixes, eu sou o Nil. Eu sou o Udi. E esse é o canal Universos. Bom, a leitura hoje será para o signo de Peixes, aos próximos 30 dias, Peixes de Sol, Lua e Ascendente. Vou iniciar aqui a leitura de vocês, lembrando que o Nil trabalha com o povo cigano e eu trabalho com os bruxos. Não deixa de seguir nosso canal individual, que é o Niltrando, o meu canal, e o dele, o Udi Oficial. Pois é, e vocês estão bem, Peixes? Boa sorte para os piscianos e piscianas. Boa sorte para mim, para você. Você começa. Para eles, mas escrevam aí nos comentários como vocês estão, para a gente ler, para a gente saber, né? Vamos lá. Cortando. Base aqui da energia. Eita! Bom, de Peixes. Temos aqui um cavaleiro de espadas. A gente já começa essa tirada com o arcano mais rebelde da taromancia. Eu acredito que Peixes entrará mais nessa energia rebelde, de não levar desaforo para casa, de ser uma pessoa que quando o outro confronta, você já responde, já fala, sai daqui, nem te conheço, sabe? Vocês mais ou menos estão nessa energia aqui para mim. Mas vocês estão nessa energia, Peixes. Tanto é que eu vou até identificar isso como setor profissional, que está sendo até necessário no campo profissional, pelo menos na minha leitura, está sendo necessário. Alguém que, por exemplo, chega com alguma ideia e essa ideia é tão ilusória que você pensa, pelo amor de Deus, seja mais inteligente. Vocês estariam sendo assim nesses próximos 30 dias. Vocês estão sem paciência, sem muito querer agradar o outro, sem necessidade de agradar o outro. Vocês querem mais objetividade, praticidade na vida nesses próximos 30 dias. Então, são semanas, eu sinto até que são meses, talvez até 3 meses, de vocês estarem mais rápidos, observadores, intensos. Tá? No campo profissional, mostra exatamente uma energia de talvez uma pessoa que eu percebo, sabe o quê? Sabe aquele pisciano que é aluno, que na verdade está mais ensinando o professor do que aprendendo? Uhum. Então, Peixes, vocês estariam sendo assim, retratados assim, um aluno ensinando o professor. Por quê? Porque aquele professor é tão desatualizado, colega, que sinceramente vocês estão muito mais à frente do que muita gente. Então vocês estão sem paciência aqui. No trabalho, nos estudos, em tudo. Você começou falando de rebeldia. E aqui a gente começa com rebeldia realmente. No setor profissional vocês estão... É como se fosse assim, vocês estão querendo dar as cartas, vocês já têm muita experiência, vocês são pessoas que sabem o que estão fazendo, que estão nessa área, nessa profissão há muito tempo. Eu estou falando com pessoas que não tem... Sabe aquela frase da Suzana Vieira, não estou com paciência para quem está começando? Não estou com paciência para quem está começando. Não estou com paciência para quem está começando. Exatamente. Então, eu vejo vocês falando isso internamente, assim, na cabeça de vocês. Não estou com paciência para quem está começando. Só que a base do teu jogo profissional aqui, a base de você conseguir conviver bem dentro dessa empresa, conseguir conviver bem nesse meio profissional aí estratégia e fazer o feijão com arroz da melhor maneira possível. Por quê? De nada vai adiantar você ficar confabulando, por que ele não reconhece meu talento, por que eu não tenho essa autonomia, por quê, sendo que são coisas das energias dos outros que você não consegue controlar. A sua energia, a sua competência, a sua disciplina, o seu foco você consegue controlar. E querendo ou não, apesar de você ter muita experiência, apesar de você estar nessa área, eu estou falando com piscianos aqui 30, 40 mais, que é o público do canal que geralmente segue a gente, o meu canal, o canal dele. Ou seja, são pessoas que já estão aí na estrada há um tempo. Só que quando você entra num ambiente novo, quando você entra numa empresa nova, quando você está num lugar novo, você precisa mostrar serviço. É como se fosse uma estaca zero de novo. Só que não é uma estaca zero sem experiência. É uma estaca zero com uma bagagem. Só que você precisa mostrar essa bagagem com o tempo. E a principal cartada, que o principal conselho é que você comece a plantar essa história de experiência que você, na tua vida inteira, você começa a plantar nesse novo lugar.
Só cuidado para não trocar farpas aí com quem não tem nada a ver com a história, então não tente generalizar talvez o seu trabalho aí, ou talvez a sua clientela, o seu nicho, o seu público. Não fique generalizando também, cuidado para não subestimar pessoas também, porque meu desconforto é ver talvez uma pessoa aqui triste, né, porque te admirava e do nada pensa, poxa vida, parece que eu me enganei com aquele pisciano, com aquela pisciana, porque eu achei que fosse tão, né? E na verdade me machucou, ou seja, me fez mal. Cuidado com isso. Cuidado para não deixar o emocional tomar conta de um setor que precisa ser prático. Só que o reconhecimento vai chegar. Ó, o reconhecimento vai vir. Tem um 6 de paus aqui, agora é para você saber buscar esse reconhecimento, não deixar ninguém apagar a tua estrela e mostrar a tua estrela no dia a dia, na capacidade de se reinventar, na capacidade de... tem uma frase não, é uma teoria que você se torna gênio, especialista, quando você faz tantas horas por dia daquele mesmo trabalho. Ou seja, você pegar um craque de futebol, ele é um craque, mas ele treina 6 horas por dia. Então, aqui pede esse trabalho de formiguinha, que você tenha paciência para fazer esse trabalho de formiguinha e não queira que as pessoas reconheçam o teu valor de imediato. Uma outra questão aqui é a hora de realmente você se questionar se você está fazendo aquilo que você gosta de fazer. É a hora de você se questionar se você realmente está fazendo aquilo que faz o seu coração bater. Aquele trabalho não cansa, mas se cansa é um cansaço gostoso, entendeu? Porque às vezes é aquela questão, né? Por exemplo, eu amo fazer previsões aqui, mas chega uma hora que eu tô cansado, realmente, e aí quando eu penso que eu tenho que fazer previsão, já bate aquele nervosismo, porque será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Mas o meu amor pela profissão, pela área, é maior do que a minha preocupação. Mas sabe por que está acontecendo muito sobre essa identidade deles? Que eu já vou seguir aqui, porque tem a ver com o setor pessoal da vida deles, o que envolve matrimônio, casamento e segredos. Segredos que envolvem a família, o marido, a mulher ou o segredo dos filhos. Por quê? Eu vejo que Peixes aqui está angustiado porque quer comprovar alguma dúvida, alguma incerteza. É como se você estivesse talvez suspeitando do que o filho fez, ou do que a mãe fez, ou do que o marido fez, ou do que o irmão fez, ou do que a sogra fez, ou do que a cunhada fez, e vocês estão levando esse sentimentalismo, esse drama pessoal para o dia a dia que envolve a sua responsabilidade profissional, né? Então, e tanto é que eu digo uma coisa, se você falou assim, mas nem trabalhando eu tô, pois é, por que será, né? Por que será? Porque você está tentando resolver uma questão pessoal e não está dando prioridade, foco, atenção naquilo que é primordial, que é a sua sobrevivência, o seu ganha-pão. Então eu vejo aqui, já eu falo dos solteiros, mas quem está no relacionamento está bem estranho essa energia, que Peixes aqui quer descobrir, comprovar. Talvez uma traição, talvez você queira saber se alguma pessoa está mentindo, omitindo alguma coisa, se aquela pessoa estava naquele lugar mesmo, se o meu cunhado, minha cunhada tá... Sabe, é como se a minha amiga, o meu amigo, será que meu amigo está afim do meu marido, da minha mulher? Será que... Né? Será que esse convite é por qual motivo? Vocês estão muito suspeitosos aqui, sabe? Para quem tá. É sobre enxergar coisas mesmo. Essa questão aqui. O que está estruturando o jogo de vocês aqui é a carta das nuvens. Ou seja, o que está estruturando aqui é você se incomodando com uma falta de visão em alguma situação que você de repente nem tem que ter. Porque aqui vem a lua, vem o 8 de copas. O 8 de copas é alguma coisa que você tem que deixar de lado. E você tem que realmente focar na sua estrutura, você tem que focar em você. Porque ver a carta da mulher, o conselho da carta da mulher é o As de Espadas. Você tem que começar a pensar diferente sobre essa situação. Quando você tem uma situação que lhe incomoda, se você... A situação não vai mudar. Vamos pressupor aqui que a situação não vai mudar. Se a situação não vai mudar, o que é que pode mudar? O jeito como você trata essa situação. Cuidado com a importância que você dá a essa situação. Essa situação está ocupando muito espaço na tua vida. E aí, quando essa situação ocupa muito espaço na tua vida, a tua vida fica com uma porcentagem pequena de dedicação. Isso reverbera no trabalho, isso reverbera no pessoal, isso reverbera na saúde, isso reverbera no espiritual, reverbera em todo lugar. Só que a tua estrutura, a estrutura do teu jogo aqui está dizendo que com estratégia você consegue
voluntariamente deixar essa situação de lado, ou realmente você quer investigar, investiga, banca essa investigação e descobre logo essa merda e parte para outra. Pois tá? Mas ficar nessa angústia, será que, essa será que não? espera. O será é que está te consumindo. Eu vou dar até um exemplo. Se você, por exemplo, fosse um consulente meu, né, que chegasse assim, eu vou fazer consulta com o Woody ou com o Neil para saber se meu marido ou se minha mulher, se meu namorado, namorada está fazendo tal coisa. Primeira coisa que eu ia já questionar, por que a importância que você está dando ao outro está maior do que sua própria satisfação pessoal? Que já começa por aí. Porque se você tem essa desconfiança, você pode ter essa desconfiança de um outro namorado que você pode ter no futuro, de um outro marido que você pode ter no futuro, de um outro cunhado, sogra que você pode ter no futuro. Então, assim, isso não é saudável. Porque na vida, a gente sempre vai estar lidando com uma realidade que é diferente da nossa, com a verdade do outro que é diferente da minha verdade. E que nem sempre a gente tem um controle. E nem sempre, nunca a gente Quase vai ter nunca. controle. A gente não tem controle nunca. Assim, a primeira coisa que você tem que entender nas relações, o Peixes, é que você é quem tem que domar esse lado seu de inseguro, que causa uma intranquilidade, uma defensividade e que exagera. Depois você sai do seu centro e para depois voltar é difícil do Peixes voltar, né? Demora. A gente sabe disso, porque quando ele torna tubarão, Aí vai escutar Rock 7. aí vai escutar Rock 7, pois é. YouTube. Rock 7, Enya. Enya. Nossa, Enya, verdade. Ou o Reginaldo Rossi, né? Vixe. O Depende. Reginaldo Rossi. Depende. É tudo fossa. É fossa. Um sertanejo daquele também, né? Sofrência. Nossa, gente, alguém já tá assim aqui. Algum pisciano já tá desse jeito aqui. Juro pra você. Você já tá dando esses exemplos. Eu vou falar sobre questão espiritual. O espiritual tá pedindo maior responsabilidade. Apenas isso. Como assim, Udi? Maior responsabilidade. Você tá negando o seu poder espiritual. Independente da sua religião, o que você acredita, você está negando o seu espiritual. Agora, por quê? Eu não sei, eu vou descobrir aqui. Aqui está pedindo para praticar um pouquinho mais essa espiritualidade, que está na teoria, faz um tempo que está na teoria. Então, está pedindo mais vivência com essa espiritualidade aqui. Mais contato. Comprometimento. Por contato. exemplo, eu tenho aqui uma lâmina onde mostra uma freira que abre a porta do convento e se depara com um bebê abandonado em frente à porta. É a mesma situação sobre a questão profissional, como pessoal e também espiritual. Existe aqui uma tendência, você vai deixar o quê? Esse bebê abandonado na rua? Não, aqui mostra que essa freira pegou, nutriu, cuidou, criou dessa criança. É a mesma situação sobre o campo espiritual. Você ainda precisa dar um pouco mais de valor, talvez em alguns estudos que vão trazer a você benefícios sobre sua vida pessoal, sobre o outro, sobre a evolução humana, sobre a evolução planetária, sobre a evolução. É algo que precisa ser regado, é algo que precisa ser vivenciado. É muito fácil chegar assim, eu sou católico e não vai para a igreja, eu sou umbanda e não vai para a gira, eu sou crente e não vai para o culto. Tem que ter uma participação aqui e tem que ter uma participação de forma confortável, né? Também a gente precisa vivenciar e colocar a espiritualidade na vida da gente de uma forma que a gente consiga manter e de uma forma que a gente consiga se sentir bem, né? É sobre isso aqui. Bom, eles estão pedindo para que eu volte, que a gente volte na parte de sobrevivência profissional para a gente dar soluções. Okay. Por exemplo, aqui mostra a questão de qual área profissional melhor você atua, qual área, né? Primeira coisa que eu percebo é que em algumas áreas de comunicação, parece que Peixes em comunicação não está muito legal. E vamos supor, um vendedor que tem que vender, mas ele odeia falar. Então como que ele vai vender aquele produto? Se às vezes ele é um professor, tem que ensinar, mas o aluno não está ouvindo e esse professor já está de saco cheio também na sala de aula de falar aquilo. Então eles estão falando que a sua atividade, ela rege mais a criatividade, a arte, né? O mundo da arte. Aqui mostra profissões relacionadas à música, a desenho, a pintura, como fala? O artesão,
né? Às vezes trabalhar com peças, o ourives e tal. Aqui está identificando também alguns trabalhos também muito mais relacionados à energia que envolve talvez o quê? Alguma carreira. Vou dar um exemplo, um bombeiro, né? Apagar um incêndio, apagar ali aquele problema e tal. E tem alguma coisa aqui que eu tô achando estranha, por isso que você está trabalhando com uma comunicação, mas você não gosta. Então você tem que trabalhar com outra área que vai reger o seu verdadeiro talento. Ó, aqui existe uma realidade, tá? Uma concorrência batendo na porta, se não bateu, vai bater. Essa concorrência está pedindo para que você se recicle, tem uma necessidade de estudo aqui, tem uma necessidade de uma atualização para que você consiga essa sorte que não cai do céu, que é a sorte que todo mundo fala que fulano teve muita sorte e tal, mas quem vê quem vê close não vê corre. Então é preciso que haja para muitos aí uma reciclagem, uma necessidade de reciclagem, porque a concorrência, você é bom no que você faz, mas tem muita gente boa no que você faz. Tem muita concorrência no que você faz. Isso vale para qualquer profissão e até valeria para qualquer signo. Mas é o que bateu aqui para vocês. Essa carta do rato aqui é o conselho do 7 de paus. É você defender teu quadrado ali. E qual é a solução que ele dá para essa defesa? É estudo, é atualização, é reciclagem. 2 exemplos que 10 de ouros, né? 2 exemplos aqui que eu dou. Você não é a modelo. Você é o estilista, que fica lá em 4 paredes montando o croquis, né? Fazendo o croquis. Você não é a modelo. Você, por exemplo, não é a atriz, o ator. Não, você aqui, na verdade, é o redator. Ou aquele que está escrevendo o filme, o diretor, né? Escrevendo o filme, a novela. Então eles estão falando que existe você tem que saber administrar qual é o seu papel hoje, que foi diferente lá no seu passado. Seu papel hoje é diferente. Conselho final? Vamos lá, a gente faz tudo ao vivo aqui, pessoal. A gente arruma as cartas, limpa a mesa. Não leve essa previsão como se a gente fosse dono da verdade. Porque esses conselhos, na verdade, é para todo mundo, né? Reciclagem. Sim. É que eu quero que você seja mais feliz numa área, ou talvez numa relação, ou no espiritual que te traz sedução, amor, tesão por aquilo, sabe? Eu sinto que vocês estão ficando nervosos ou chateados ou angustiados porque estão fora da verdadeira realidade de vocês. Vamos lá, um momentinho. Peço um conselho final para os piscianos. Vou pegar uma carta saudada. Não, mas eu tô falando para mim. Cartinha saltada agora. Conselho para os piscianos, tá? Vamos lá? Tá caindo na hora. Avança, ó. É a questão da reciclagem mesmo, é a questão da atualização, é a questão de você não parar. A vida profissional não para, as profissões se atualizam, agora mais ainda com essa questão da inteligência artificial. Então, procura saber no que essa inteligência artificial pode ser útil no teu trabalho, no que você faz, para que você se alie a ela, para que você consiga ficar gigante, para que você consiga crescer e não deixar essa tecnologia te engolir. É preciso avançar, é preciso não se acomodar. Agora sim, aqui está dizendo que você tem plenas condições para fazer isso. E a carta do diabo, ela veio aqui como conselho. Você aqui é quem? O diabo ou aquele que foi escravizado pelo diabo? Entenda que o diabo aqui, a gente não pode falar sobre o diabo que é conhecido em questão religiosa. A carta do diabo em posição normal, ela não é negativa, ela é positiva, só que pede uma nova... Você, na verdade, está sendo rival dos outros, porque você está sendo rival de você. Aí você considera que os outros são seus rivais, por isso que você não tem muita paciência, o que foi mostrado na minha leitura. Então a carta do diabo pede para você o que move, né, na verdade, a nossa prosperidade também. A nossa persistência em definir um amor por aquilo que vai ser difícil conquistar, mas que a gente sabe que vai conquistar. O que é que tem dentro de você que está te bloqueando?
O que tem dentro de você que te bloqueia? Muito possivelmente, gente, tá deixando bem claro que tem a ver com a tua vida pessoal. Algum contexto mal explicado, mal resolvido, que está interferindo nas suas escolhas profissionais, na sua carreira, nos seus negócios. Então, assim, a carta do diabo ele não é ruim aqui. Só pede que a rivalidade aconteça, por exemplo, no mundo corporativo, onde existe competitividade. Na verdade, rivalidade não é nem a palavra. Não é nem rivalidade, é competitividade. Natural. Porque rivais, na verdade, pode identificar o quê? Uma estrutura, porque eu dei o exemplo de 2 estilistas, né? Uhum. 2 estilistas podem ser fenomenais. Então, na verdade, um pode ser rival do outro, como questão de marca, né? Mas não que aquilo seja uma... Concorrentes. Uma obrigatoriedade, é uma concorrência, uma competitividade, assim, de querer sempre mostrar o que o outro está fazendo de melhor, né? Apenas isso. Apenas. Somente isso. Nos vemos em breve. E até mais. Big beijo e fique bem.